Uma consultoria preventiva. Um advogado que decide trabalhar de uma forma um pouco diferente, evitando problemas jurídicos. Auxiliando empresas, exemplo, auxiliando empresas no dia a dia, na tomada de decisão, dando segurança para os empresários. Esse tipo de trabalho gera mais conexão entre o advogado e o cliente ou desgaste. Olha como que é diferente, né? É diferente a relação de um advogado com seu cliente numa advocacia preventiva para a relação advogado-cliente numa relação postulatória. Muito diferente, né? Faz toda a diferença. E isso traz consequências positivas também. Ou seja, se você está gerando conexão no seu trabalho, você está gerando ativo. Você está gerando lucro. Não só na relação que você está conectado, mas nas referências que estão sendo levadas a outras pessoas. Você começa a ter muitos clientes. Você começa a receber uma chuva de clientes por causa de um que fala bem de você. Por isso a relação com o cliente é um ativo importante que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Por quê? Por quê? Porque ele alimenta o seu escritório. Ele alimenta o seu negócio jurídico. Então, numa advocacia, pode ser uma advocacia solo. Você pode estar advogando sozinho. Você pode até não ter escritório de advocacia ainda, tá? Sei lá, advogando na sua casa. Você precisa entender que você tem um negócio jurídico e a partir dessa compreensão, você passa a enxergar os ativos importantes que você tem dentro de um escritório. O ativo não é o cliente, o João, a Maria, somente, né? Porque assim como eles são ativos, eles podem deixar de ser. O ativo verdadeiro não é o João, é a sua relação com o João. Às vezes o advogado faz um volume grande de ações judiciais. Sei lá, um tipo de ação qualquer. E aí ele entra com um monte de ação. Um monte. E ele acha que ali ele tem um ativo. Sei lá, ele entrou com 100 ações indenizatórias para 100 clientes diferentes. Tá. Ele tem um ativo? Na teoria, sim. Na teoria, sim. Agora, vai depender do desenrolar dessas ações. Não só do resultado, mas do tempo, do time de entrega desse resultado. Se as relações começarem a se desgastar, talvez ao final ele tenha um ativo 10 e não um ativo 100 mais. Ao passo que se a relação não desgasta, independentemente do resultado, ele vai ter um ativo 100. Então o que é mais importante, o cliente em si ou a relação com o cliente? O que importa mais? Óbvio que é a relação. E muitos colegas advogados e advogadas ignoram isso. Ele fica mais preocupado com o cliente em si do que com a relação. Você tem que estar preocupado com a relação com o seu cliente todo dia, toda hora. E tudo
qualquer coisa que ameaçar essa relação, você tem que extirpar. Porque ele é um ativo do seu escritório. A relação é um ativo. Então, vê se faz sentido. Se você tem um sistema que afeta a sua relação, por que você vai viver só desse sistema? Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que quando nós observamos perto de nós advogados mais velhos, e quando eu digo mais velhos, com mais tempo mesmo de profissão, que já estão aposentando, aí você olha o patrimônio que eles acumularam. Faz uma lista aí, próxima a você, na sua cidade, de 10. Pega esses 10 e vê quantos desses 10 realmente enriqueceram com a advocacia. Mas desses 10, tem que ser advogados postulatórios, advogados que atuaram praticamente com processos judiciais durante toda a vida de advocacia. Faça esse teste e observe como você vai ver que a minoria enriqueceu. Por quê? Por quê? Porque o sistema judiciário mina um dos ativos mais valiosos na sua advocacia, que é a sua relação com o cliente. Se o sistema judiciário não minasse, e quando eu digo sistema, o sistema mesmo, não são os juízes, não são as pessoas. Eu não falo de pessoas, eu falo do sistema. O Estado falido, que não sabe ou que não se preocupa em ter um processo digno, um processo com um tempo digno, né? Com um tempo razoável, como diz lá no artigo 4º do CPC, que não cumpre isso. Se o sistema judiciário não minasse a sua relação com o cliente, e quando eu digo minar, é gerar esse desgaste pela morosidade, por exemplo, a advocacia seria a profissão mais lucrativa do mundo. Do mundo. Do jeito que está, o advogado hoje que vive com processo, ele tem que passar a vida inteira na advocacia com centenas de milhares de processos para ele tentar construir alguma coisa na vida dele. E ele vai precisar de muito tempo. Porque ele não consegue construir uma marca como deveria. Por quê? Porque ele se desgasta com o cliente quase que diariamente. É como se existisse uma empresa totalmente desorganizada, que não cumprisse prazo de entrega, que não produzisse ali o seu material conforme foi solicitado, que as pessoas pedissem A e a empresa entregasse B, que as pessoas comprassem A e não recebesse nada, enfim. Esse é o Estado, que precisa ser utilizado quando nós vamos conduzir um processo judicial. Então, muitos na advocacia, muitos acham que o desgaste entre o cliente e o advogado é natural em razão da morosidade do judiciário. Bom, é quase óbvio que a morosidade do judiciário gera desgaste. Isso é uma coisa. Agora, achar que por essa razão você pode manter no seu dia a dia um desgaste com o seu cliente é loucura. É insanidade jurídica. Não faz sentido. Não faz sentido. Por uma razão muito simples. Existem outras formas de se exercer a advocacia. Então você não pode culpar a sua própria escolha. Quando você escolhe só processo judicial, você arca com as consequências disso. Quando você decide
também ter no seu portfólio outros serviços que não só os processos judiciais, você observa então que o desgaste entre você e o cliente não é natural. E aí você consegue escalar a sua advocacia. Aí você consegue crescer na sua advocacia. Né? Aí você entende que a relação com o cliente é mais importante que o próprio cliente. E é dela que nós devemos cuidar. Ela é uma grande riqueza do nosso escritório. Um dos maiores ativos do nosso escritório de advocacia.